mundo antigo, caminhar pelas ruas de uma cidade romana revelava um detalhe que passava despercebido aos olhos desatentos, mas que definia o destino de um homem. Escravos eram frequentemente marcados a ferro para que todos soubessem quem eram seus donos. Mas havia outro grupo, soldados devotos que, por vontade própria, tatuavam o nome de seus generais na mão, jurando fidelidade até a morte. Hoje, vivemos uma histeria coletiva, vasculhando a tecnologia em busca de um chip ou de um código invisível, acreditando que a marca da besta será um implante forçado num futuro próximo. Só que havia um problema escondido nessa interpretação moderna. Ao reduzirmos uma profecia espiritual profunda a um simples dispositivo eletrônico, deixamos a porta dos fundos aberta para o verdadeiro perigo. A realidade histórica e bíblica sugere algo muito mais sutil e aterrorizante. A marca nunca foi essencialmente sobre plásticos ou metais inseridos na pele, mas sobre a quem você entrega sua lealdade suprema quando ninguém está olhando. É perfeitamente possível que, enquanto vigiamos os avanços da ciência com medo, o nosso caráter já esteja sendo silenciosamente carimbado pelo sistema que tanto dizemos combater. Muitos cristãos vivem hoje em um estado de ansiedade constante, vasculhando notícias e avanços tecnológicos em busca de um sinal físico que confirme as profecias descritas em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. Existe um temor palpável de que, em algum momento, uma tecnologia seja imposta, seja um implante subcutâneo ou um sistema digital, selando o destino eterno de uma pessoa sem que ela perceba. No entanto, ao olharmos para a profundidade das Escrituras e para o contexto em que o apóstolo João recebeu esta revelação na ilha de Patmos, percebemos que a marca sempre foi um símbolo de propriedade e lealdade muito antes de ser uma possibilidade tecnológica. Nos tempos bíblicos, escravos eram marcados para demonstrar a quem pertenciam, e soldados, por vezes, marcavam-se voluntariamente para honrar seus generais. O que João descreve não é apenas um código de barras espiritual, mas um sistema de adoração onde a humanidade decide, conscientemente ou não, a quem entregará a sua fidelidade suprema. A preocupação excessiva com o aspecto físico da marca pode nos distrair do verdadeiro perigo, que é a inclinação silenciosa do coração. O inimigo não precisa necessariamente de um dispositivo eletrônico para marcar alguém que já vive segundo os seus princípios, que já absorveu a cultura do mundo e que já abandonou os preceitos do Evangelho em troca de conveniência social. A verdadeira questão não é sobre o que será colocado sobre a sua pele, mas sobre quem já está sentado no trono da sua alma. Mas o que acontece dentro de nós é ainda mais profundo e sutil do que uma simples escolha política ou social. A Bíblia nos alerta que o espírito do anticristo já opera no mundo, conforme lemos em 1 João, capítulo 4, versículo 3. Isso significa que a marca é, em essência, a consumação de um caráter que foi sendo moldado ao longo do tempo. Pense naqueles que viveram nos dias de César. Para comprar e vender em certas guildas de comércio, era necessário queimar incenso e declarar que César é Senhor. Aqueles cristãos primitivos não enfrentavam um microchip, mas enfrentavam a mesma pressão espiritual de negar a Cristo para garantir sua sobrevivência econômica e status social. Hoje, nós podemos não ter um altar de César em nossas praças, mas temos altares invisíveis de aprovação social, sucesso financeiro a qualquer custo e uma moralidade que se adapta ao que a maioria decide ser o correto. Quando um homem ou uma mulher começa a moldar seus valores para se encaixar nesse sistema corrompido, a marca espiritual começa a se formar. É um processo de assimilação, onde a mente de Cristo é substituída pela mentalidade da besta, que é o sistema mundial organizado sem Deus.
A grande tragédia seria passarmos a vida inteira vigiando a nossa mão direita física, enquanto a nossa mão espiritual, as nossas ações e obras, já trabalha incansavelmente para edificar um reino que não é o de Deus. O perigo real reside na nossa capacidade de nos enganarmos, achando que, por frequentarmos um templo ou usarmos uma linguagem cristã, estamos imunes à influência desse sistema global. A marca da besta é a antítese do Shema judaico, a confissão de fé que ordena amar a Deus com todo o coração, alma e força. A besta exige essa mesma devoção integral, mas direcionada ao materialismo, ao poder e ao homem. Se a sua vida é guiada pelo medo de perder o prestígio, pelo desejo incontrolável de acumular ou pela necessidade de ser aceito por uma sociedade que despreza as leis divinas, então, espiritualmente, um selo já está sendo pressionado sobre o seu caráter. E é justamente nesse ponto, quando achamos que o perigo é externo e futuro, que descobrimos que a batalha está acontecendo agora, nos corredores silenciosos da nossa própria mente, onde decidimos diariamente quem é o nosso verdadeiro Senhor. Para compreendermos a gravidade desse sinal, precisamos olhar para o número que tem causado espanto e especulação há séculos, mencionado em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, o 666. Ao longo da história, muitos tentaram decifrar esse número através da gematria, somando letras de nomes de imperadores como Nero ou líderes mundiais modernos, na tentativa de identificar o anticristo. Contudo, a sabedoria que a Bíblia pede aqui vai além de um simples cálculo matemático ou de adivinhação. O número 6, nas Escrituras, é o número do homem, pois o ser humano foi criado no sexto dia, conforme Gênesis capítulo 1. O 6 representa a humanidade em seu auge, com toda a sua inteligência, capacidade e glória, mas ainda assim incompleta, pois não atinge o 7, que é o número da perfeição divina e do descanso de Deus. Quando vemos o 6 repetido 3 vezes, 6, 6, 6, estamos diante de uma trindade humana, uma tentativa desesperada e orgulhosa do homem de se divinizar, de alcançar a plenitude sem a necessidade do Criador. É a exaltação máxima do humanismo, onde a criatura se coloca no centro de tudo, declarando-se autossuficiente. Ocorre, porém, uma conexão histórica nas Escrituras que lança uma luz perturbadora sobre este número. Em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14, somos informados que o peso do ouro que chegava ao rei Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro. Salomão, que começou seu reinado com sabedoria e humildade, terminou seus dias cercado por excessos, idolatria e uma confiança excessiva em suas riquezas e alianças políticas. Esse número, portanto, está biblicamente associado ao auge da prosperidade terrena, ao poder econômico absoluto e à glória de um reino que se esqueceu de Deus. Carregar a marca ou o número do nome da besta pode muito bem significar que a pessoa adotou esse sistema salomônico de viver. Uma busca insaciável por riqueza, poder e prazer, onde o ouro é mais valorizado do que a obediência. É a mentalidade de quem constrói o seu próprio paraíso na terra, ignorando que o verdadeiro reino não é deste mundo. Você pode não ter um número tatuado na pele, mas se a sua confiança e a sua esperança estão depositadas na quantidade de ouro que você acumula anualmente, ou no sucesso da sua carreira acima da sua família e de Deus, você está vibrando na frequência desse número.
Essa compreensão nos leva a um exame de consciência muito mais rigoroso. O número de homem sugere que a religião da besta é, no fundo, a religião da humanidade adorando a si mesma. É o esforço humano levado ao extremo para salvar o planeta, salvar a economia e garantir a paz, mas excluindo completamente a soberania de Deus da equação. Quando olhamos para as ideologias modernas, vemos exatamente isso. O homem como a medida de todas as coisas, a ciência como a única verdade absoluta e o Estado como o provedor supremo. Aquele que carrega o 666 é aquele que comprou essa mentira, que acredita que a utopia humana é possível e que Deus é uma ideia obsoleta ou um obstáculo ao progresso. Não é apenas um número de identificação, é um manifesto de independência de Deus. E essa independência é a própria essência do pecado original, repetida agora em escala global. O sistema da besta oferece glória, assim como o ouro de Salomão, mas cobra um preço, a sua alma. A sedução não vem com chifres e aparência assustadora, mas com a promessa de que nós, humanos, podemos ser como deuses, resolvendo todos os nossos problemas com a nossa própria força e intelecto. A localização da marca, descrita como sendo na mão direita ou na testa, não é um detalhe anatômico aleatório, mas carrega um profundo simbolismo judaico que remete diretamente à lei de Deus. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 8, o Senhor instrui o seu povo a guardar os seus mandamentos no coração, a atá-los como sinal na mão e a usá-los como frontais entre os olhos, ou seja, na testa. Deus estava dizendo que a sua palavra deveria governar tanto os pensamentos do seu povo, representados pela testa, quanto as suas ações, representadas pela mão. A testa é o lugar da vontade, do intelecto, da decisão e da consciência. É onde formamos as nossas crenças e onde decidimos o que é verdade. A mão, especificamente a direita, que na cultura bíblica simboliza força e habilidade, representa o trabalho, a prática, o comportamento e a interação com o mundo exterior. Portanto, a besta, em sua eterna tentativa de imitar e zombar de Deus, cria uma contrafação desse selo divino. Ela não quer apenas o seu dinheiro, ela quer a sua mente e as suas obras. Há um detalhe crucial aqui que muda a nossa percepção de perigo. Você pode receber a marca na testa, o que significa que você aceitou intelectualmente a filosofia do sistema. Você concorda com os valores invertidos do mundo e defende essas ideias como se fossem suas. Ou você pode receber a marca apenas na mão. Isso representa aquelas pessoas que talvez não concordem ideologicamente com tudo o que o sistema impõe, talvez até discordem em seus pensamentos, mas por conveniência, por medo de perder o emprego ou para evitar o confronto social, elas agem conforme a música toca. Elas trabalham para o sistema, elas cedem às pressões, elas praticam a injustiça se isso lhes trouxer lucro. A mão obedece à besta, mesmo que a testa tente se justificar. Para o inimigo, não importa se você o serve por convicção sincera ou por covardia pragmática. Contanto que a sua mão execute a vontade dele, você lhe pertence. Essa dualidade nos mostra que a passividade é tão perigosa quanto a rebelião aberta. Muitos acreditam que estão salvos porque, no fundo, não concordam com a maldade do mundo. Mas suas mãos estão ocupadas construindo os monumentos da Babilônia moderna. Essa realidade nos força a olhar para as nossas vidas com uma lente de aumento espiritual. O que ocupa os seus pensamentos quando você está sozinho? Quais são as ideologias que moldam a sua visão de mundo? Elas vêm da palavra de Deus ou dos formadores de opinião da mídia? E as suas mãos, o seu trabalho, a forma como você ganha o seu dinheiro, a maneira como você trata os outros, reflete a justiça de Cristo ou a ganância do sistema? A marca na testa é a lavagem cerebral cultural
que nos diz que o pecado é virtude e que a verdade é relativa. A marca na mão é a adaptação comportamental que nos faz rir das piadas imorais, sonegar impostos porque todo mundo faz, ou pisar em alguém para subir de cargo. O selo da besta é a conformidade total. Ele quer que o seu intelecto justifique o mal e que a sua força física o execute. Escapar dessa marca não é fugir para as montanhas, mas ter a mente de Cristo e as mãos prontas para as boas obras, resistindo à pressão de ser moldado à imagem de uma sociedade que caminha para o abismo. Neste ponto, a trama das Escrituras revela uma figura que muitas vezes passa despercebida na correria das interpretações apocalípticas: a segunda besta. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, João descreve uma besta que sobe da terra. Ela tinha 2 chifres parecidos com os de um cordeiro, mas falava como dragão. Essa imagem é aterrorizante justamente por sua aparência inofensiva e familiar. O cordeiro é o símbolo máximo do cristianismo, representando Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, a mansidão e a pureza. Portanto, essa entidade não se apresenta como um monstro hostil ou um ditador tirânico à primeira vista. Ela vem disfarçada de religião, de piedade, talvez até de um movimento de avivamento ou de reforma moral. Ela tem a aparência daquilo que nós aprendemos a confiar e a amar. É o lobo em pele de cordeiro elevado à potência máxima, operando sinais e maravilhas para enganar, se possível, os próprios eleitos. O perigo não está no ateísmo declarado que ataca a igreja de fora para dentro, mas numa espiritualidade corrompida que surge de dentro ou que imita a verdade com perfeição quase absoluta. Contudo, a voz denuncia a origem. Embora a aparência seja de cordeiro, o discurso, a mensagem e a intenção são do dragão, ou seja, de Satanás. Como isso se manifesta na prática? É quando vemos líderes religiosos, instituições ou filosofias espirituais que usam a linguagem cristã, falam de amor, de graça, de bênção, de Jesus, mas a essência do que pregam promove o egoísmo, a divisão, o ódio disfarçado de justiça e, acima de tudo, a adoração ao sistema mundano. É o evangelho que não exige arrependimento, que promete o mundo sem a cruz, que valida o pecado em nome da inclusão, ou que transforma a fé em um balcão de negócios para satisfazer a cobiça humana. Essa falsa espiritualidade prepara o caminho para a primeira besta, fazendo com que a terra e os seus habitantes a adorem. Ela não elimina a religião, ela a usa como ferramenta de manipulação. A marca da besta, nesse contexto, pode ser recebida dentro de um templo lotado, onde a verdade foi diluída e substituída por um entretenimento gospel que alimenta a carne, mas mata o espírito. Isso exige de nós um discernimento espiritual aguçado, que só o Espírito Santo pode dar através do conhecimento profundo da palavra. Muitos estão esperando que o engano venha de governos ateus ou de outras religiões, mas a profecia indica que o engano final terá chifres de cordeiro. Você pode estar carregando a marca se a sua espiritualidade o torna mais amigo do mundo e menos amigo de Deus. Se a mensagem que você segue afaga o seu ego em vez de confrontar o seu pecado, se ela lhe promete poder temporal em vez de santidade eterna, cuidado. A voz do dragão é sutil. Ela sussurra que você merece tudo, que o sacrifício não é necessário e que Deus quer apenas a sua felicidade, definida pelos padrões humanos. Identificar essa voz no meio de tantos ruídos gospel é a prova de fogo da nossa geração. Não basta parecer cristão, é preciso falar a verdade de Cristo. Se a aparência é piedosa, mas a fala promove a agenda do inferno, divisão, mentira, ganância, então não é o Cordeiro de Deus, é a besta da terra, operando para selar as mentes com um falso evangelho.
Avançamos então para o aspecto mais prático e assustador da profecia, a impossibilidade de comprar ou vender sem a marca, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Isso toca na ferida mais sensível da existência humana, a sobrevivência, a comida na mesa, o teto sobre a cabeça, a roupa no corpo, o remédio para a dor. Quando a Bíblia diz que o controle será econômico, ela está nos revelando que o sistema tentará assumir o papel de Deus provedor, Jeová Jiré, na vida das pessoas. A estratégia do inimigo não é apenas ideológica, é criar uma dependência total. Se você não se curvar às regras do jogo, se você não aceitar a ética corrupta do sistema, você é cortado do suprimento. Imagine um cenário que já acontece em escalas menores em várias partes do mundo, onde sua conta bancária, seu crédito social ou sua reputação profissional dependem da sua adesão pública a certas agendas imorais. O medo da escassez é uma arma poderosa. Quantos homens de bem, pais de família, não comprometeram seus valores cristãos no ambiente de trabalho porque tinham contas a pagar? Neste ponto, a marca deixa de ser um símbolo místico e se torna uma coleira de obediência. O sistema diz: eu te dou segurança, conforto e prazer, desde que você me obedeça. Se você insistir nesses valores arcaicos da Bíblia, você ficará à margem. Você não terá acesso aos melhores empregos, aos melhores círculos sociais, ao crédito facilitado. É a chantagem suprema. A armadilha é sutil, porque começa com pequenas concessões. Primeiro, é uma assinatura num documento fraudulento para não perder o bônus. Depois, é o silêncio diante de uma injustiça para não ser demitido. Por fim, é a defesa aberta do erro para garantir uma promoção. Aos poucos, a pessoa se torna escrava do sistema econômico. Sua segurança não está mais na providência divina, mas no seu salário, nos seus investimentos e na sua capacidade de jogar o jogo. Quando o sistema se torna a fonte da sua vida, ele se torna o seu Deus, e quem você adora é quem você obedece. Se o dinheiro manda e você obedece sem questionar a moralidade da ordem, você já carrega a marca na mão direita, a mão que trabalha e transaciona. Essa realidade nos confronta com a pergunta: até onde vai a nossa fé na provisão de Deus? Estamos preparados para viver com menos, se isso significar manter a nossa integridade? A história de Elias, sendo alimentado por corvos, ou a viúva de Sarepta com seu pouco azeite, não são apenas contos de fadas, são lições de sobrevivência para tempos de apostasia. O sistema da besta quer nos fazer acreditar que sem ele morreremos de fome. Mas a palavra de Deus nos lembra que nem só de pão viverá o homem. Aqueles que recusam a marca são aqueles que já aprenderam a depender do Senhor antes da crise chegar. Eles entendem que é melhor ser pobre e livre em Cristo do que rico e escravo da Babilônia. A liberdade econômica real não é ter milhões na conta, é não precisar vender a alma para ter o que comer. O boicote do sistema contra os cristãos é inevitável em algum nível. Mas a promessa de Deus é que Ele prepara uma mesa no deserto. A marca é para quem tem medo de perder o mundo. O selo de Deus é para quem já entregou tudo e sabe que o seu verdadeiro tesouro ninguém pode roubar. A diferença entre o selo de Deus e a marca do inimigo. Não podemos falar da marca da besta sem olhar para o seu contraponto divino, que aparece repetidamente no livro de Apocalipse, como no capítulo 7, versículo 3, e no capítulo 14, versículo 1. Deus também marca os seus. Há um selo protetor colocado na testa dos servos do nosso Deus. Isso cria um contraste fascinante e necessário. Enquanto a marca da besta é um sinal de escravidão, conformidade e condenação, o selo de Deus é um sinal de propriedade, proteção e santidade. O selo divino não é visível aos olhos humanos, mas é brilhante e inconfundível no reino espiritual.
Ele diz aos anjos e aos demônios: este aqui pertence ao Senhor. Ele foi comprado por alto preço. Ele é intocável pelo mal em sua essência. O Espírito Santo é descrito em Efésios capítulo 1, versículo 13, como o selo da promessa. Ter o Espírito Santo habitando em nós é a garantia de que não pertencemos ao sistema deste mundo. A diferença fundamental entre as duas marcas está na tinta usada. A marca da besta é impressa através do medo, da coerção, da mentira e da cobiça. Ela é forçada de fora para dentro ou aceita por conveniência carnal. Já o selo de Deus é impresso através do amor, da fé, do arrependimento e da verdade. Ele vem de dentro para fora, transformando o caráter. Uma pessoa selada por Deus tem a mente de Cristo, a testa e as obras de justiça. A mão, embora o texto bíblico enfatize o selo na testa, implicando que a ação correta flui naturalmente de uma mente renovada. Você não pode ter os dois selos. É impossível servir a dois senhores. Se a sua mente está cheia da palavra de Deus, se o seu prazer está na lei do Senhor, não há espaço para a marca da besta se fixar. A luz expulsa as trevas. O selo de Deus age como um escudo imunológico espiritual. Quando a mentira do anticristo chega, a mente selada pela verdade a rejeita imediatamente. Portanto, a melhor forma de evitar a marca da besta não é fugir para um bunker ou destruir seus cartões de crédito, mas sim buscar ser selado profundamente pelo Espírito de Deus. É uma busca diária por santificação. É pedir a Deus que escreva a sua lei em nossos corações, de tal forma que pecar contra Ele se torne algo doloroso e estranho para nós. O selo de Deus nos dá a coragem dos mártires e a paz que excede todo o entendimento, mesmo quando o mundo ao redor está desmoronando. Enquanto a humanidade marcada pela besta vive em angústia, ódio e confusão, os selados por Deus, mesmo sofrendo perseguições, carregam uma serenidade sobrenatural. Eles sabem a quem pertencem. O mundo olha para eles e vê algo diferente. Não uma tatuagem, mas uma glória, um reflexo do caráter de Jesus. No final das contas, a batalha é sobre quem coloca o seu nome em você, o enganador que quer destruí-lo ou o Criador que morreu para salvá-lo. Certifique-se de que a sua testa já está ocupada pelo nome do Pai e do Cordeiro. Talvez o engano mais sofisticado e perigoso dos últimos tempos não seja a adoração aberta a uma estátua de ouro ou a uma imagem grotesca, mas sim a veneração silenciosa e socialmente aceita do próprio ego, conforme profetizado indiretamente em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O apóstolo Paulo nos alerta sobre o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Durante séculos, olhamos para Jerusalém esperando ver um líder mundial profanar um templo de pedra reconstruído, e isso pode acontecer, mas não podemos ignorar a aplicação espiritual imediata. O santuário de Deus, na nova aliança, somos nós. Quando o ser humano decide que a sua vontade, os seus desejos, as suas verdades e a sua identidade autodefinida estão acima da palavra do Criador, ele está entronizando a abominação no lugar mais sagrado que existe. A marca da besta é, em última análise, a celebração da autonomia humana absoluta. É o grito de independência da criatura que diz: ninguém manda em mim, nem mesmo Deus. Essa postura é a essência do espírito do anticristo, pois substitui a soberania divina pela soberania do eu. Vivemos em uma cultura que bombardeia a nossa mente 24 horas por dia com a mensagem de que devemos seguir o nosso coração, que devemos ser fiéis a nós mesmos, acima de tudo, e que a maior virtude é a autossatisfação. Mas aí acontece o inesperado.
Essa filosofia, aparentemente libertadora, é a corrente mais pesada que alguém pode carregar. Ao colocarmos o eu no trono, tornamo-nos escravos dos nossos próprios apetites volúveis e das nossas emoções desgovernadas. A marca da besta valida esse comportamento. Ela é o selo de aprovação para uma sociedade narcisista. Quem carrega essa marca espiritual é aquele que, diante de um mandamento bíblico que confronta o seu estilo de vida, escolhe ignorar a Deus para não ferir o seu próprio orgulho ou prazer. É a pessoa que molda Deus à sua imagem e semelhança, criando um ídolo confortável que concorda com todos os seus pecados. Se a sua teologia não o confronta, se o seu Jesus nunca diz não para as suas vontades carnais, é muito provável que você esteja adorando um espelho e não o Senhor da glória. O sistema da besta alimenta esse ego inflado, oferecendo palcos, aplausos e reconhecimento para quem está disposto a vender a verdade em troca de vaidade. O perigo mortal aqui é que essa idolatria do eu não parece maligna. Ela parece empoderadora, parece justa aos olhos humanos e é aplaudida pelas massas. No entanto, é o mesmo veneno que a serpente ofereceu no Éden. Sereis como Deus. A marca, portanto, sela aqueles que aceitaram a oferta da serpente. É o sinal de quem trocou a adoração vertical, voltada para o Pai, pela adoração horizontal, voltada para si mesmo e para a aprovação dos homens. E é aqui que a história fica ainda mais sombria, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando o homem ocupa o trono, a presença de Deus se retira. O que resta é um vazio preenchido por ansiedade, depressão e uma busca frenética por sentido que nunca é saciada. O antídoto para essa marca não é apenas rejeitar uma tecnologia, mas é praticar a negação de si mesmo, tomar a cruz dia após dia e dizer, não da boca para fora, mas com as entranhas: não seja feita a minha vontade, mas a tua. A verdadeira libertação da marca da besta começa quando descemos do trono da nossa vida e devolvemos a coroa àquele que é o único digno de usá-la. Ao aprofundarmos a nossa visão sobre os sinais do fim, deparamo-nos com a advertência direta de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 15, onde ele cita o profeta Daniel sobre a abominação da desolação, situada no lugar santo. Historicamente, isso remeteu à profanação do templo judaico por invasores que sacrificaram porcos no altar sagrado, um ato de suprema ofensa a Deus. Porém, na dispensação da graça, a palavra nos diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, que nós somos o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Portanto, a abominação da desolação ganha uma dimensão interna terrível. A besta não quer apenas controlar o mercado. Ela quer invadir o seu interior, o santo dos santos da sua alma, e colocar ali algo que é repugnante aos olhos do Senhor. Isso acontece quando permitimos que coisas impuras, ideologias perversas, ressentimentos amargos e imoralidades sexuais entrem pelos portões dos nossos olhos e ouvidos e se instalem onde apenas o Espírito Santo deveria reinar. Muitos cristãos estão vigiando os noticiários em busca da construção do terceiro templo em Israel, o que é profeticamente relevante, mas negligenciam o templo que veem no espelho todas as manhãs. Só que havia um problema escondido. Enquanto olhamos para longe, o inimigo entra pela porta dos fundos. A marca da besta encontra terreno fértil em um coração que já foi profanado. Quando um cristão consome pornografia, quando se alimenta de entretenimento que zomba de Deus, quando nutre ódio e falta de perdão, ele está, tijolo por tijolo, erguendo um altar para a besta dentro de si mesmo. A desolação vem como consequência dessa profanação.
Um templo profanado é um templo vazio da presença de Deus, desolado, triste, sem vida. A marca externa será apenas a confirmação pública de uma profanação interna que já ocorreu. O sistema mundial trabalha incansavelmente para dessensibilizar a nossa consciência, para que achemos normal o que Deus chama de abominação. A estratégia é fazer com que o lixo do mundo pareça mobília aceitável para a casa de Deus. Essa invasão silenciosa é a preparação final para o governo do anticristo. Se ele já governa os seus desejos secretos, ele já tem autoridade sobre você. A luta contra a marca da besta é, essencialmente, uma luta pela santidade pessoal e pela pureza mental. Precisamos exercer o zelo que Jesus teve ao entrar no templo com um chicote, expulsando os vendilhões. Precisamos expulsar os pensamentos, os hábitos e as influências que transformam a casa de oração em um covil de salteadores. Aquele que mantém o seu lugar santo limpo, lavado pela palavra e cheio do Espírito, é impenetrável para a marca do inimigo. A luz que brilha dentro dele queima qualquer tentativa de selo das trevas. A pergunta que cada um deve fazer a si mesmo não é: será que tal vacina ou chip é a marca? Mas sim, o que está entronizado no centro das minhas emoções e pensamentos hoje? Se for a pureza de Cristo, você está seguro. Se for a abominação do pecado oculto, o perigo é iminente e a necessidade de arrependimento é urgente. O templo precisa ser purificado antes que o selo final seja aplicado. Chegamos, enfim, ao ponto crucial da nossa jornada, onde a teoria precisa se tornar prática de vida. Em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4, ouve-se uma voz do céu ordenando: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Este chamado para sair da Babilônia, o sistema global de confusão religiosa e econômica, raramente significa uma fuga geográfica para uma ilha deserta. Significa, na maioria das vezes, uma separação espiritual radical, enquanto ainda vivemos no meio da sociedade. É o desafio supremo de estar no mundo, mas não ser do mundo. Como Jesus orou em João capítulo 17. Viver na Babilônia sem receber a sua marca exige uma postura de embaixador em terra inimiga. Você fala outra língua, obedece a outras leis, serve a outro rei e tem valores inegociáveis, mesmo que isso custe a sua reputação ou o seu conforto. É a atitude de Daniel, que serviu no alto escalão do governo babilônico, mas não se contaminou com as iguarias do rei e preferiu a cova dos leões a deixar de orar ao seu Deus. A recusa da marca da besta é uma decisão diária, não apenas um evento futuro único. Cada vez que você escolhe a honestidade em vez do lucro fácil, você está rejeitando a marca. Cada vez que você defende a verdade bíblica em meio a uma conversa zombeteira, você está rejeitando a marca. Cada vez que você prioriza o reino de Deus sobre a segurança financeira, você está rejeitando a marca. Mas a pressão vai aumentar. O sistema vai apertar o cerco, ridicularizando aqueles que não se conformam, chamando-os de retrógrados, intolerantes e fanáticos. O preço de não ter a marca será a exclusão social e econômica. E é aqui que a fé deixa de ser um discurso bonito e se torna a âncora da alma. Aqueles que não saírem espiritualmente da Babilônia agora, apegando-se aos confortos e prazeres que ela oferece, não terão forças para resistir quando a imposição for total. A dependência emocional e material do sistema é o que fará muitos sucumbirem. Quem ama a Babilônia acabará aceitando a sua marca para não perder os seus benefícios. A escolha está posta diante de nós hoje, agora. Não espere um decreto mundial para decidir de que lado você está. As linhas já estão sendo traçadas no chão da história. De um lado, o caminho largo, iluminado pelas luzes artificiais do engano, onde se promete tudo em troca da sua alma.
do outro, o caminho estreito, iluminado pela glória do Cordeiro, onde se promete a cruz, mas também a coroa da vida eterna. Carregar a marca da besta é o destino daqueles que amam a sua vida neste mundo. Carregar o selo de Deus é o privilégio daqueles que perderam a sua vida por amor a Cristo para ganhá-la na eternidade. A sua mão e a sua testa estão sendo disputadas a cada segundo. Que as suas mãos estejam ocupadas com o trabalho do Senhor e a sua mente cativa à obediência de Cristo. Não tema o que o homem pode fazer. Tema aquele que tem o poder de julgar a alma. A Babilônia cairá, seus ouros e glórias virarão pó. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, marcado não por um número de homem, mas pelo nome do Pai Celestial. Nossa missão aqui é separar o ruído da verdadeira voz de Deus, e você é parte fundamental desta vigília. Para garantir que continuaremos recebendo esse alimento sólido juntos, verifique se você já está inscrito no canal. É a forma mais segura de garantirmos que a verdade chegue até a sua casa. Deixe o seu gostei como um sinal de que estamos unidos no mesmo propósito. E, antes de mergulharmos fundo neste mistério, declare nos comentários a sua posição hoje. Eu escolho o selo de Deus.